Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Lucas 15, versículo 11 em diante, nos diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tomarei o caminho de volta e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então me trata como um dos seus trabalhadores. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos nesta noite aqui em Sorocaba, para juntos ouvirmos a tua palavra. O Senhor já falou conosco através dos louvores, e te pedimos agora que o Senhor renove as nossas forças, e aonde houver um coração, Pai, pronto para receber esta palavra, que o Senhor possa fazer morada. Que nós saiamos daqui melhores do que entramos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, todos prontos? Cintos afivelados? Vocês me ouvem bem aí? Tá ouvindo bem? Fundo? Tranquilo? Vamos lá. A parábola do filho pródigo. Lucas 15 é uma parábola bastante conhecida de todos nós. Eu tenho certeza que vocês já ouviram outros pregadores falar sobre esta parábola, que representa muito para mim. Eu gosto muito dessa parábola, e hoje eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente para nós aqui hoje, nesta igreja. Para isso eu peço licença para você, para que eu possa contar a história aqui de uma maneira mais didática, parafrasear aqui, para que você possa entender o contexto e assim nós possamos fazer a aplicação adequada. Eu costumo dizer que uma das minhas formações, eu sou professor de matemática, não atuo mais, mas já dei aula em cursinho. Então, às vezes, o professor ele precisa se dispor de recursos didáticos, processos diferentes para que as pessoas possam assimilar, né? Para quem já fez cursinho sabe aquele negócio quando você estuda a tabela periódica, decora frases, né? Não é isso? Família 1A, família 7A e por aí vai. E Jesus fazia muito isso, usava de parábolas para nos ensinar algumas coisas. E eu queria usar desta forma hoje para nós compreendermos o que o Senhor tem para os nossos corações. Bem, a história é muito simples. Basicamente a história, ela fala de 2 filhos que vivem dentro de uma casa, trazendo para os nossos dias de hoje. Imagine uma fazenda, uma casa, uma família com posses, com funcionários, um pai, uma mãe e 2 filhos. Viviam ali e tal. O tempo foi passando, aquelas crianças foram crescendo e viram 2 rapazes. À medida que o tempo passa, o mais novo, ele chega para o pai e fala assim: Pai, é o seguinte, eu cansei de viver aqui dentro com o senhor aqui em casa, com o senhor, com a minha mãe. Eu quero ter minha independência financeira, né? Eu quero sair de Sorocaba, eu quero ir lá para São Paulo, eu vou alugar uma kitnet lá, eu quero viver minha vida. E a Bíblia fala que o pai reparte os bens entre os 2. O mais velho fica em casa e o mais novo cumpre o prometido. Ele sai para viver. E a palavra que a Bíblia usa é dissolutamente, né? Viver, curtir a vida, a doidada e tal.
À medida que o tempo vai passando, este menino vai vivendo a vida com os recursos que estavam no seu bolso, e trazendo para os dias de hoje, à medida que o tempo vai passando, ele se dá conta de que pasta de dente não nasce em árvore, vocês estão me entendendo? De que papel higiênico não brota da terra, e aí o recurso vai acabando, aí ele faz a seguinte reflexão, diz a Bíblia: quantos trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que a minha? Porque quando acaba o recurso dele, que ele se vê, que ele vê que ele fez bobagem, que ele vê e fala assim: meu, eu vacilei, cara, o que eu fiz? Aí ele se vê entre os porcos, e quando ele se vê entre os porcos, literalmente no fundo do poço, aí ele faz essa reflexão: quantos trabalhadores, quantos funcionários do meu pai têm uma vida melhor do que a que eu estou tendo hoje? Aí ele ensaia um discurso. E qual é o discurso que ele ensaia? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, então me faz como um dos seus trabalhadores. A Bíblia fala que ele ensaia esse discurso e ele caminha em direção à casa do pai para colocar em prática esse discurso que ele havia ensaiado, arrependido de ter tomado a decisão que tomou. Bem, talvez, trazendo para os dias de hoje com as minhas palavras, mais uma vez eu peço licença, talvez imagine a cena, aquela fazenda, uma casa, de frente daquela porta, da entrada principal, uma estrada de chão, com enfim, uns arames, alguma coisa assim. Imagina que todo final de tarde, aquele pai se sentasse naquela cadeira de balanço e ficasse olhando para aquela estrada, esperando o filho voltar, e os dias passavam e aquele menino não voltava. Talvez enquanto a mãe lavava a louça lá dentro do almoço, os funcionários recolhiam as ferramentas do dia de trabalho, aquele pai sentava naquela cadeira e observava aquela estrada e aquele menino não voltava. Essa sensação de você esperar alguém voltar sem saber onde essa pessoa está, ela dói, ela machuca. Talvez você esteja aqui hoje, você já passou por uma situação parecida, e eu quero compartilhar apenas uma parte de uma experiência que eu vivi para contextualizar e enriquecer aqui o nosso sermão desta noite. Bem, como eu disse para vocês, eu tenho 41 anos de idade, sou casado, a minha esposa não veio hoje porque ela tinha um outro compromisso. Nós temos uma filha de 5 anos e minha esposa já me acompanha há mais de 20 anos. E eu nasci na cidade de Guarulhos, uma casa simples, apenas um quarto, meu pai e minha mãe dormiam no quarto, e nós éramos em 6 filhos, e os 6 filhos dormiam na sala. Nós todos nascemos, crescemos na igreja, enfim, essa vida, essa loucura tal de tocar e de cantar. Mas à medida que o tempo foi passando, nós fizemos as nossas escolhas. E um dos meus irmãos, nós éramos em 6, 3 homens e 3 mulheres, infelizmente, ele começou a optar por algumas coisas não tão agradáveis, algumas amizades não tão agradáveis. Então essa sensação de você esperar alguém voltar toda noite, essa pessoa não voltar, nós vivemos lá em casa. Porque eu me lembro de quantas madrugadas nós estávamos assim dormindo e acordávamos com minha mãe abrindo a porta da sala, saindo de madrugada, e às vezes eu, pirralhinho, com 12, 13, 14 anos, ia atrás da minha mãe pelas biqueiras da cidade, atrás do meu irmão, procurando ele. Quantas madrugadas minha mãe virava à noite chorando naquele sofá, esperando meu irmão voltar pela estrada, e nunca voltava, e nunca voltava. Essa sensação dessa espera, ela maltrata, ela corrói. E a história aqui é mais ou menos essa. Só que esse filho mais novo, ele coloca em prática esse discurso, ele ensaia o discurso e agora ele coloca em prática. Ele fala: levantar-me-ei e ter com meu pai. E ele parte em direção à casa dele de volta. E a Bíblia fala que quando ele volta, que ele vem se aproximando, ele vê o pai. E quando ele vê o pai, talvez o pai tenha olhado e falado: eu conheço aquele menino, eu conheço aquele jeito de andar. E ele vem andando, talvez o pai chama a mulher: mulher, corre aqui, acho que é o nosso menino que está voltando. E ele vem caminhando por aquela estrada. É o filho que está de volta, o mais novo. Só que agora ele já não é mais o mesmo, porque agora ele traz consigo as marcas das experiências vividas. Agora ele traz consigo as feridas do passado recente, frutos das suas escolhas.
E quando ele vem se aproximando desse pai, ele coloca em prática o discurso. E ele começa a dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Enquanto ele está falando, a Bíblia fala que o pai interrompe o seu discurso, lhe abraça e lhe beija, interrompendo o discurso dele. Traz a sandália, traz o anel, aquela euforia toda, todo mundo agitado. O menino voltou, ele está vivo, aquela euforia toda. Enquanto eles estão naquela cena toda, onde está o irmão mais velho? Observando toda a situação. E aqui eu coloco uma vírgula nesse sermão para nós entendermos algumas questões. Primeiro, eu falei aqui de marcas do passado, frutos das suas escolhas. Existem situações nas nossas vidas que são situações que nós não premeditamos, que nós não optamos. Por exemplo, um diagnóstico de uma doença. Por exemplo, uma morte repentina. Não temos como controlar isso. Agora, existem situações que vivemos hoje que são consequências das nossas escolhas lá de trás. Às vezes um casamento errado lá atrás, um relacionamento, uma escolha, uma decisão lá atrás. Hoje você está colhendo os frutos dessa decisão do passado. Existem situações que são escolhas das nossas decisões, existem situações que não são escolhas das nossas decisões. Pois bem, a Bíblia fala que ele volta, faz aquela euforia toda e eles fazem uma festa. Só que quando nós lemos o primeiro versículo aqui, que é o versículo 11, quais foram as duas palavras que eu falei aqui? E Jesus continuou. O versículo 11, as duas primeiras palavras são: e Jesus continuou. Se Jesus continuou, o que é que ele vinha fazendo antes, então, para que ele continuasse agora? Aí nós vamos para o versículo 8, que nos diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a moeda perdida. Ou seja, a história que vem antes da história do filho pródigo é a história dessa mulher. Uma mulher que tinha 10 moedas dentro de casa, ela perde uma delas. Uma das linhas de entendimento é de que dessas moedas era uma espécie de seguro que esta mulher tinha para caso acontecesse uma morte, um divórcio, alguma coisa. Imagine um seguro-desemprego, contextualizando. Ela perde parte deste recurso dentro de casa e ela fica desesperada. Aí ela procura dentro de casa esta moeda até que ela encontra. E aí ela fica tão feliz que encontra a moeda, que ela convoca todas as amigas para comemorar com ela. Só que novamente no versículo 8 nós temos uma palavra aqui que nos dá a entender que alguma coisa acontecia antes, porque a palavra é ou. Então, se tem uma palavra aqui ou, existe uma coisa ou outra. E o que é essa uma coisa que vinha antes da parábola das 10 dracmas? Aí nós vamos para o primeiro versículo do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que nos diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura às pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e vai para casa. E ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a ovelha perdida. Agora sim, vamos organizar a nossa salada aqui. Entre aspas, o que eu vou dizer aqui, um dos maiores erros de Jesus, obviamente entre aspas, é que quando Jesus veio para a terra, as pessoas esperavam um Jesus de uma família influente, de uma beleza fora da curva, mas não é isso que aconteceu, porque Jesus vem de uma família simples, não tinha beleza ou formosura. E o mais grave diante da sociedade atual é que Jesus se sentava com aquilo que a sociedade mais rejeitava, com os pecadores, com ladrões, com prostitutas.
E isso incomodava os fariseus. Como pode este que se diz Jesus, o Filho de Deus, se sentar com aquela mulher? Por acaso Jesus sabe da história daquela mulher para ele estar sentado ali com ela comendo agora? E este é exatamente o contexto aqui, o cenário. Jesus está na mesa, comendo com os pecadores. E enquanto Jesus está comendo com os pecadores, na porta, do lado de fora, os escribas e fariseus estão murmurando: olha quem está lá na mesa comendo com Jesus. Não é possível um negócio desse, eu não consigo aceitar um negócio desse. Não, está errado. Aquela mulher ali, eu conheço a história dela, ela é minha vizinha, eu já sei dos BO dela. Não é possível que Jesus está na mesa com essa mulher, eu não aceito um negócio desse. Aí a Bíblia fala que Jesus, agora com as minhas palavras, Jesus: dá licença, pessoal, eu vou ali fora resolver um negócio. Fica à vontade, Jesus, a gente vai tomando um cafezinho aqui enquanto o senhor vai lá fora. Aí Jesus chega na porta, encontra os escribas e fariseus: tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vocês têm muito tempo? Tem, a gente tem o dia todo para ficar aqui cuidando da vida dos outros. Tá bom, eu quero contar 3 histórias para vocês, pode ser? Pode, Jesus, fica à vontade. Eles estão lá dentro comendo. Jesus está lá fora encontrando os escribas e fariseus. Lá fora Jesus conta 3 histórias para eles. Um homem tinha 100 ovelhas. Ele perde uma delas, deixa as 99 e vai até o deserto encontrar a ovelha perdida. Quando ele encontra, ele fica tão feliz que ele encontra, ele põe um bálsamo, passa o azeite nas suas feridas, coloca sobre os seus ombros e traz para junto das demais. Segunda história que Jesus conta para eles ali na porta: uma mulher tinha 10 moedas. Ela perde uma delas e ela fica desesperada porque era parte do seguro que ela tinha. Então ela pega uma dessas moedas que ela perdeu, ela procura, varre toda a casa até que ela encontra a moeda perdida. E quando ela encontra, ela fica tão feliz que ela encontra a moeda, que ela convoca todas as amigas para comemorar. A terceira história, versículo 11: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo chega para o pai e fala: pai, me dá a parte dos bens que me pertence. O pai reparte os bens entre os 2. O mais velho fica em casa e o mais novo sai para viver a sua vida dissolutamente. Depois de gastar tudo o que tinha, com noitadas, com mulherada, com tudo, ele vê que fez uma grande bobagem. E pensa: quantos trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que a minha? Eu vou levantar e vou ter com meu pai, vou pedir perdão para ele. E ele volta para casa. E quando ele vem voltando para casa, ele encontra o seu pai e começa a dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Enquanto ele está pedindo perdão para o pai interrompe o seu discurso, lhe abraça e lhe beija. Este é o contexto da parábola do filho pródigo. Na primeira história, nós temos uma ovelha perdida fora de casa. A ovelha sabe que está perdida? Sabe. Se você pegar o seu cachorrinho agora e deixar lá no centro de Sorocaba, fechar a porta do carro e sair correndo, ele não vai saber que está perdido? Vai ficar desesperado? Sabe. Na primeira história nós temos alguém perdido fora de casa e sabe que está perdido. Na segunda história nós temos alguém perdido de casa, dentro de casa, e não sabe que está perdido. Moeda sabe que está perdido, moeda não sabe que está perdido. E na terceira história nós temos 2 filhos, um perdido fora de casa e sabe que está perdido, e um perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Jesus conta 3 histórias. Alguém perdido fora de casa sabe que está perdido, alguém perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Bem, o filho mais novo está perdido fora de casa. Isso todos nós percebemos. Tanto é que ele se arrepende dos seus atos, volta para sua casa e pede perdão para o seu pai: eu errei, eu vacilei, eu imaginei errado, eu calculei a rota errado, eu me arrependo, eu quero voltar, pai, o senhor me aceita de volta? O segundo filho está dentro de casa, está perdido também? Está. E eu vou provar para você que ele está perdido. Por quê? A primeira evidência que mostra que esse filho está perdido é que no versículo 11 o pai reparte os bens entre os 2. E na condição de filho mais velho, era para ele não concordar com isso. Ele não podia consentir com isso. Era para ele interromper e falar: não, que isso, rapaz, nosso pai está vivo ainda, como é que vai dividir a herança dele em vida? Isso é uma falta de respeito. Mas a Bíblia fala que ele concorda. A diferença é que o mais novo sai de casa, ele não, ele continua dentro de casa. E a segunda evidência de que ele está perdido é que quando esse filho mais novo volta, que eles estão se abraçando, que está aquela festa toda, o pai voltou, o menino voltou, traz a aliança, traz a sandália. Aonde ele está observando tudo? Na porta, olhando.
Aí o pai está ali eufórico, aquela agitação toda, vamos dar um banho no menino. Talvez o menino estivesse barbudo, sujo, maltrapilho. Aí o pai olha para o lado, vê o menino na porta, parado ali. Algum problema, meu filho? Tem sim, pai. Você não está feliz? Seu irmão voltou, rapaz. Não, mas eu não estou entendendo por que essa festa toda. Seu irmão estava perdido, voltou. Eu estou aqui com o senhor o tempo todo. Eu nunca te abandonei. Eu venho aqui em todos os ensaios, todos os connects, todos os interligados. Eu estou aqui o tempo todo e o senhor nunca me deu nada. Talvez o pai tenha dito para aquele menino assim: por acaso você está comparando a vida que você tem aqui dentro de casa com a vida que seu irmão levou lá fora? Você sabe o que é acordar do lado de uma mulher que não é tua? O que é acordar drogado, alcoolizado, sujo, maltrapilho, no meio do pecado? Para você fazer uma comparação esdrúxula com a vida dessa que você tem aqui dentro de casa. É sério mesmo que você está fazendo essa comparação? Eu não preciso te dar nada, rapaz, porque tudo que eu tenho já é teu. Você está louco? E a Bíblia, ela é interessante nessa história, porque eles estão organizando uma festa, porque o mais novo voltou, aquela euforia toda, e o mais velho está na porta. E a Bíblia não fala se ele entrou para comemorar ou não. A história encerra aí, fim. O pai está falando: para de besteira, rapaz. Seu irmão estava perdido, seu irmão voltou para casa, tudo que eu tenho é seu, deixa de besteira, vamos entrar. E a história acaba aí, pronto, acabou, fim. Aí eu não sei se ele entrou ou não. Eu quero falar sobre esses dois tipos de pessoas aqui hoje. Aqueles que estão perdidos fora de casa e sabem que está perdido, e os que estão perdidos dentro de casa e não sabem que está perdido. Sabe, a vida é dura. Eu tenho 41 anos de idade, e desses 41, 25 foram trabalhando com jovens e adolescentes na igreja, sabe, líder de jovens e tal, aquele negócio todo. Mas eu nunca se viu. Eu sou militar também, sou militar há 22 anos, militar do exército, e lidou com essa faixa etária, com essa garotada que vai entrando e tal. Nunca se viu tanto jovem, tanto adolescente, até criança. Minha filha tem 5 anos e eu vejo na escola o nível de depressão e ansiedade tão grande no meio dessa faixa etária. Talvez por vários motivos, mas eu atrelo isso também ao fator rede social, porque quando nós éramos mais novos não tinha internet. Depois surgiu a internet de escada, né? Aí foi surgindo, né? Tinha que esperar, fazia um barulho, guim, guim, não é um negocinho? Aí surgiu o tal do Orkut, aí era a revolução mundial, o Orkut. Enfim, hoje está tudo na palma da nossa mão. Hoje você acessa a internet, você assiste um culto ao vivo lá no Japão. E aí você abre o Instagram, tem lá o homem com a barriga de tanquinho, arrasta para cima, e em uma semana você vai ter barriga de tanquinho também. Aí a mulher do corpo perfeito fica rico em um dia. É tudo muito fácil esse mundo. E aí você olha para a sua realidade, não tem barriga de tanquinho, não tem dinheiro, tem um ônibus, uma marmita e um filho em casa, um marido, um desempregado. Que mundo é esse? E aí isso gera ansiedade, frustração, síndrome do medo, pânico. E aí nós temos vivido isso. O mundo de faz de conta, que faz a gente se perder, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Adolescentes, crianças com depressão, síndrome do pânico, pessoas se suicidando, que a mídia não pode falar, mas acontece todo dia, toda hora. Pessoas que estão perdidas fora de casa, sabem que está perdida. Pessoa que desistiu de viver, desistiu da igreja, desistiu da família. Larguei a toalha, não aguento mais, procurei emprego. Já tive muitos relacionamentos frustrados, desisti de mim mesmo, não me amo mais. Complexo de inferioridade, não me cuido mais. Talvez a pessoa já frequentou a igreja, talvez a pessoa já esteve firme, já fez parte do louvor, a pessoa já fez parte do corpo de obreiros, e hoje a pessoa está sentada porque desanimou, porque chateou com alguém. Talvez você entrou aqui hoje, e assim como aquele pai, talvez seu pai e sua mãe já orou por você. Talvez, digo mais, você esteja aqui fruto da oração de alguém que nem vivo mais está. Da sua mãe, da sua avó, que naquela igreja antiga, Assembleia de Deus,
daquele chão de terra, pessoas que não tinham a 5ª série do ensino fundamental, mas tinham intimidade com Deus, que estendiam as suas mãos e os demônios caíam prostrados, pessoas que tinham intimidade, joelho no chão, e é por isso que você está aqui. Nós não estamos aqui porque nós somos merecedores de nada. A gente é caco, a gente é farelo, a gente não vale nada. Basta uma gripezinha que derruba a gente. O que nos mantém a gente aqui é a graça. É a graça de Jesus que te mantém aqui hoje. É por isso que você está aqui, rapaz. Talvez você desanimou, estou triste, estou frio, estou desanimado, não aguento mais. Cansei de tudo. Estou fora de casa, eu sei que eu estou fora do caminho, preciso voltar. A vida é dura, o sol é quente, o calor do deserto é quente mesmo. Mas ainda bem que nós temos aqui uma igreja que ora. O inimigo tem tentado ceifar as vidas dos nossos filhos, através das mídias, através das ideologias, mas em nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa casa, em nome de Jesus. Você vai entrar no céu com a sua família. As drogas não vão roubar o seu filho de você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Você e a sua casa será salvo em nome de Jesus. Pessoas que estão perdidas fora de casa e sabem que está perdida, sabem que precisa rever os conceitos, os valores. Ou talvez você está dentro de casa, não sabe que está perdido. Não estou dizendo que você está em pecado, nada disso. Você está aqui, você está firme, está vindo na igreja, está do lado do seu marido agora, da sua esposa, mas você sabe que não está tudo bem. Talvez as decepções e as frustrações e as feridas, as marcas te fez esquecer de coisas básicas que na verdade são essenciais. A igreja brasileira está muito mal acostumada a pedir o sobrenatural, e esquecemos de agradecer pelas coisas naturais, pela nossa saúde, pelo ar, pela família. E aí eu não posso chegar aqui, um jovem pregador, e falar para você: hoje Deus vai te dar o melhor. O melhor? É sério? Ele pega o seu único filho, por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que não houvesse acusações contra nós. E eu venho aqui para dizer que Deus ainda vai te dar o melhor. Não, o melhor dele Ele já te deu, que foi o seu filho. E muitas vezes nós esquecemos. O que é que nós estamos fazendo aqui, igreja? Nós estamos aqui porque nós somos dependentes da graça de Jesus. Nós estamos aqui porque a proposta do Evangelho é justamente essa: é nos transformar como maridos, como esposas, como cidadãos, é rever os nossos conceitos, nossos valores, é pegar a nossa natureza carnal, que não é fácil. Dentro de um casamento, às vezes você quer esgoelar o outro, você tem as suas razões, mas aí o que a graça faz? O que o Evangelho faz? Ele nos molda. Aí você esquece a sua razão, a natureza espiritual se sobrepõe à sua natureza carnal. Aí você fala para o seu cônjuge: vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos tentar mais uma vez. Essa é a proposta do Evangelho. Ele pode te enriquecer, te dar um bom emprego, um bom carro, uma casa? Lógico que pode. Ele pode e Ele faz. Nossos irmãos, mas essa não é a proposta inicial, isso é consequência. Na primeira história, alguém perdido fora de casa e sabe que está perdido. Na segunda história, alguém perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Sabe, aquele terremoto que teve no Haiti, que morreram mais de 300 mil pessoas? 300 mil pessoas. É como se fossem 6 estádios de futebol lotado. É muita gente. É quase o que morreu de Covid no Brasil inteiro durante, 2 anos. Só que no Haiti morreu em 30 segundos. Tremeu tudo, caiu, quem estava embaixo morreu e acabou. Aí eu estava na minha casa, recebi a convocação para me deslocar para o Haiti da noite para o dia. E eu fui para lá a serviço da ONU. Nesse terremoto morreram 22 companheiros meus de farda. E quando eu cheguei no Haiti, cenário de destruição.
pessoas mortas por todos os lados, cachorro comendo gente morta nas calçadas. A gente enterrava os corpos com caminhão, com retroescravadeira, porque era muita gente. Cavava o buraco, as valas gigantes assim, metia aqueles corpos. Haiti, país sem água, sem luz, sem saneamento básico, sem educação, sem nada, não tinha nada lá, eles sobrevivem. As crianças tomavam banho na água que sai do nosso esgoto. E eu fiquei ali 1 ano, longe da minha família. Quando eu cheguei ali, pastor Mauro, eu não entendi o que Deus tinha para mim ali. Aí começamos a trabalhar aquele negócio, reconstrução, missão de paz, uma loucura total. Não tinha nem comida nem pra gente. Ficamos 3 meses comendo ração. Ração é tipo um miojo. 3 meses comendo café da manhã, almoço e janta de ração. Um negócio industrializado. Para quem já serviu as Forças Armadas sabe o que é isso. Só que nós conseguimos entender um cenário propício para que nós pudéssemos pregar o Evangelho. O Haiti é um país dominado pelo voodoo e pela bruxaria. O que nós fazíamos? Nós trabalhávamos de dia, de noite nós saíamos para evangelizar, para distribuir alimentação, para pregar a palavra, enfim. E nós começamos a fazer cultos ali, inicialmente com militares somente, com a nossa galera ali. Começamos a pregar o Evangelho, os jovens começaram a aceitar Jesus, começaram a se render. E aí começou a vir gente de outros exércitos. E nós chegamos a fazer cultos ali com 22 países diferentes. Tinha que falar, vinha o francês, vinha o inglês, ia traduzindo, e a gente ia falando, ia pregando, e acabava e gente aceitando Jesus. Era gente aceitando Jesus, militares, gente do mundo inteiro. Mas para encurtar a história, um evento marcou muito a minha vida ali, que foi um evento budista. Nós fomos chamados no Estádio Nacional, onde a seleção brasileira jogou. E nesse estádio tinha foto de Buda no palco, e milhares de haitianos sentados esperando uma distribuição de alimento, uma palavra, qualquer coisa. E cada país mandava os seus representantes de acordo com as suas crenças. E nós do Brasil fomos escolhidos, eu e minha equipe do núcleo evangélico, com apenas 6 pessoas. E o nosso general chamou a gente ali: eu quero que vocês vão ali cumprir essa missão, representa o Brasil lá, levam a palavra, levam os instrumentos. E nós fomos ali com um grupo de louvor. E nós demos as mãos ali no palco, ali embaixo, com a foto de Buda no palco, milhares de pessoas ouvindo sermões de diversas religiões, de países diferentes. E nós demos as mãos ali embaixo, e a nossa oração foi: Senhor, nós não viemos aqui em vão, nós viemos aqui para que o Teu nome fosse glorificado. E ali eu pude lembrar das orações da minha mãe naquela casa simples, lá em Guarulhos, quando o Senhor prometeu que eu atravessaria fronteiras para pregar o Evangelho. E eu com um fuzil atravessado no meio do corpo, uma pistola na cintura, mais uma espada na minha mão. E nós subimos ali, nós pregamos e nós cantamos, e 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus naquele dia. O Evangelho transforma, o Evangelho modifica, fortifica, enaltece, engrandece, fortalece. O Evangelho é suficiente, é suficiente, é suficiente. Pessoas que estão perdidas fora de casa e sabem que estão perdidas, precisam rever os seus conceitos e valores. É a graça que te põe aqui, é a graça que te trouxe aqui hoje. E pessoas que estão perdidas dentro de casa e não sabem que estão perdidas. Ei, às vezes você está aí do lado do teu marido, da tua esposa, ou às vezes você está sozinho aqui, e às vezes você está deixando de viver coisas que a vida pode te proporcionar por bobagem, por cabeça dura, por falta de liberação de perdão. Você sabia que a falta de liberação de perdão interrompe as bênçãos do Senhor? As suas bênçãos podem estar sendo retidas por falta de liberação de perdão. Está na hora de você desbloquear aquele contato de WhatsApp. Ei, me perdoa, me desculpa. Está na hora de você chegar em casa no final do culto de hoje, pedir aquela pizza de mussarela, olhar olho no olho e falar assim: vamos tentar mais uma vez? Vamos recomeçar? Ei, jovem, está na hora de você pedir perdão para o seu pai e para a tua mãe, porque depois que a tampa do caixão fecha, é tarde demais. Aí não adianta mais postar, não adianta mais fazer nada. A hora é agora. Pega a tua esposa, vai namorar, vai viver a vida em nome de Jesus. Você é livre, o Evangelho te chamou para a liberdade. Seja livre.
Deus. A hora é agora, a hora é agora. Não adianta esperar o dia de amanhã. Não nos pertence, não nos pertence, não nos pertence. Aí eu lembro aqui daquela música secular que tem a música do Titãs. Devia ter amado mais, odiado menos, trabalhado menos, ter visto o sol nascer. A vida é isso aí. Ou você vai ficar preso às mazelas, aos problemas do dia a dia. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Jesus conta essas 3 histórias para eles aonde? Na porta. O pessoal está lá dentro comendo. O pai vem conversar com o filho mais velho aonde? Na porta. Jesus está falando para eles o seguinte: vocês vão entrar para comer com a gente, ou vocês vão ficar aqui fora murmurando? O pai está falando para o filho mais velho: você vai entrar para comemorar com a gente, ou você vai ficar aqui dentro com besteira? E a história termina. E a mensagem de hoje fala sobre isso, sobre decisão, sobre iniciativa. Eu não sei tua história daqui para trás, por quantos empregos, por quantos relacionamentos você já passou. Eu não sei de nada da sua vida. Uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que o teu futuro é uma página em branco. As suas decisões tomadas hoje vão influenciar no teu futuro. E aí? Você vai entrar? Ou você vai ficar preso às mazelas do dia a dia? Vamos recomeçar? Vamos tentar mais uma vez? Vamos voltar a dormir no mesmo quarto? Vamos? Vamos sentar na mesa? Vamos conversar? Vamos procurar o pastor? Vamos procurar o líder? Vamos voltar para o grupo de obreiros? A mensagem de hoje fala sobre decisão. Essa é a proposta do Evangelho para nós. É todo dia recomeçar. Mas está difícil. Mas está doendo. Escute. Existe um lugar além do Rio Azul, que lá não há mais dor. Lá não tem mais doença. Lá não tem mais dólar alto. Lá não tem mais problema. Um dia a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo terão os seus corpos transformados. Nós nos encontraremos nos ares e falaremos uns para os outros: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Não desista, não jogue a toalha, recomece de novo, porque Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Levante a sua mão. Hoje é noite de recomeçar, é noite de você tomar uma posição diante de Deus e falar: tudo bem, eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar mais uma vez.